Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h03. A gente recebe aqui no nosso estúdio a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT. Como vai, deputada? Bom dia para a senhora. Bom dia, é um prazer. Bom dia a todos que nos escutam. Prazer é todo nosso. Bom, você sabe que aqui na Band News a gente com frequência aborda assuntos que são interesse de nós, moradores aqui de Minas Gerais, interesse da população aqui de Minas Gerais, e a gente sempre busca ouvir os diferentes pontos de vistas envolvidos aí nessas questões. Um desses temas que a gente tem abordado em reportagens com o nosso colunista Orion Teixeira, nos comentários aqui do Murilo, com a sua participação também, privatização de estatais, privatização, por exemplo, da CEMIG e da Copasa, empresas que há décadas estão no patrimônio público aqui de Minas Gerais. E a gente tem observado movimentos recentes do governador Romeu Zema insistindo aí neste assunto, e no caso da privatização da CEMIG, o governo querendo acelerar a venda dessas empresas. Hoje, o que acontece? Para que essas empresas possam ser privatizadas, a população tem que ser consultada por meio aí de referendo, tem que ser ouvida na prática. E o governo quer tirar da Constituição essa possibilidade. Claro que isso tem gerado aí reclamação dos deputados da oposição. Deputada Beatriz Cerqueira, como oposição ao governo Romeu Zema, uma dessas vozes, queria ouvi-la sobre isso, deputada. Eu acho um comportamento inexplicável do governador, né? A PEC que ele encaminhou à Assembleia tem dois pontos. O primeiro é esse mesmo, tira o direito o direito final, né, da população falar a respeito da privatização, mas também altera o quórum mínimo para aprovar a privatização, que hoje são necessários 48 de 77, 48 votos sim, para autorizar uma privatização. Copasa, CEMIG, Gasmig, não é isso? E ele quer alterar para 39 votantes. Sim ou não, o que ganhar a maioria aí está valendo. O governador não se explicou à população por que essas mudanças. Por que ele precisa diminuir o número de votantes, né, e de concordância para a privatização, e por que retirar do direito da população a palavra final? Me parece um medo da população, né, essa dificuldade de reforçar a participação popular e consolidação da democracia, e ele não tem maioria na Assembleia Legislativa para seguir com a privatização, então ele também precisaria diminuir o número de deputados votantes, mas eu acho inexplicável, né, um governo que fala tanto que defende o pagador de impostos, retirar da pessoa o direito dela decidir sobre o seu patrimônio, né, que nós estamos falando de patrimônios que são da população mineira. Agora, deputada, em que situação está esse projeto hoje? Ele está em comissão, ele já está pronto para ir para plenário? Qual que é a situação e qual que é o clima hoje, pelo que a senhora percebe? Há maioria para o governo passar com esse projeto? Não há, eu digo não o da privatização, mas de não ter o referendo e de também de não ter o quórum qualificado, mas sim o quórum simples aí para aprovação. Isso, como é que está o andamento aí desse projeto? Bom, hoje o governo perderia, né, a votação. É assim que eu tenho visto a movimentação da Assembleia Legislativa. No caso de PEC, a PEC passa por duas comissões, a de Constituição e Justiça, e na sequência é formada uma comissão especial só para analisar essa PEC. Cada PEC tem uma comissão especial. Nesse momento, o projeto de lei ele foi protocolado na Assembleia pelo governo do Estado e agora precisa ser lido em plenário. Depois de lido, ele vai para essas duas comissões nessa tramitação. Depois das duas comissões, ele fica pronto para votação em plenário em primeiro turno. Só mais uma pergunta em cima desse tema. A senhora acha que pode ser uma estratégia do governo para tentar, pelo menos, a Copasa, a privatização da Copasa e não da CEMIG, jogando alto para depois negociar e conseguir passar a privatização de pelo menos uma dessas duas, vamos dizer, das principais, né? Copasa e CEMIG, pelo menos de uma dessas estatais? Não, toda a movimentação do governo do Estado já há bastante tempo é para a privatização das duas, né? Não acho que ele joga para levar uma e deixar outra. O que de fato dificultou muito essa agenda privatista do governo Zema na legislatura passada foi a CPI que nós fizemos na Assembleia, né? Que foi final de 2021, início de 2022, onde nós analisamos uma série de irregularidades da direção, da gestão da CEMIG. Isso, de fato, parou, né, a agenda de privatização. Agora, eu me perguntaria, gente, você vende algo que te dá lucro?
Você vende algo que é bom, que retorna de dinheiro para o seu caixa, não é? Porque a onda de privatização, e o governo fala sobre isso, que ele quer focar em saúde, educação e que precisa ter o equilíbrio fiscal do Estado. Fiz uma pesquisinha básica, né? A CEMIG ano passado teve 4 bilhões de lucro. A CEMIG teve quase 1 bilhão de lucro líquido. Então, que explicação é essa que você quer se desfazer de algo que te dá lucro e que pode, cada vez mais, melhorar a qualidade de vida da população, tendo os investimentos corretos, né? Tanto na CEMIG quanto na Copasa. Só estou me estendendo aqui, porque o argumento do governo é que sim, ela dá lucro, mas como é uma empresa de capital aberto, tem que distribuir entre os acionistas e não teria dinheiro para investimento, justamente para melhorar a rede de distribuição. Esse é o argumento do governo. Claro que tem. É possível você manter o lucro dos seus acionistas e é possível você fazer investimentos. A ausência de investimentos no último período se deve a uma posição política do governo, né? Por exemplo, na CPI, dos 34 contratos que nós investigamos, 29 eles eram de São Paulo. Muitos feitos por convalidação. O que é isso? Você começa a prestar serviço para depois você ter o contrato, boa parte sem licitação. Então, você quer liberdades maiores do que é o que o governo já pratica na CEMIG, né? É possível manter o lucro e é possível você investir na melhoria da prestação de serviço da população. O que parece ser até um contrassenso, porque o governo, até nos institucionais que fala sobre a CEMIG, fala em recorte de investimentos, inclusive na estatal, né? Só trazendo uma informação ainda sobre essa CPI, sobre a qual o deputado se refere, até para fazer justiça aqui aos fatos, o Ministério Público de Minas recentemente arquivou a investigação iniciada a partir do relatório da CEMIG, né? Disse não ter indícios de irregularidades apontadas. Algo mais a acrescentar sobre a CPI da CEMIG, deputada? Não, o que eu queria era reforçar muito a necessidade do governo do Estado respeitar a Constituição e a população mineira, não é? Quando você estabelece um número alto de parlamentares, no caso 48 votos sim, é uma proteção que a Constituição dá de algo que precisa ser melhor discutido, que não pode ser por uma maioria simples na Assembleia Legislativa. Não é? Então, isso precisa ser respeitado. Você não pode, quando quer avançar com uma proposta, você muda a regra do jogo. Não é? E, de fato, a ausência de um referendo, ela é ruim porque a população ela não nos dá um cheque em branco. Né? A representatividade não retira da população o direito de participar mais ativamente da vida política do seu estado, do seu município ou do seu país. Então, são pontos importantes. E eu reforço mais uma vez, empresas tão lucrativas precisam continuar no estado, retornando à população na melhoria do serviço público. E não servir de uma agenda primeiro, para entrega de patrimônio, não é? E segundo, para que você privatize o lucro, né? Porque as privatizações, elas significam isso. Os problemas permanecem públicos, a privatização privatiza o lucro e o mundo inteiro faz um movimento ao inverso do que o governo Zema está propondo. O que nós temos percebido no mundo são as reestatizações, porque esses modelos de privatização eles deram errado, piorou a prestação de serviço à população. O Estado ele tem que acudir, mesmo em setores privatizados, né? E agora toda essa movimentação é para voltar a ter um serviço público estatal. Então faz pouco sentido a gente avançar por um caminho que é exatamente aquele caminho que faliu no mundo inteiro. Deputada estadual pelo PT, Beatriz Cerqueira, Luciana, agora aqui, né, falando com você, a gente está falando dessa questão de apelo popular, de consulta popular, de representatividade. Um assunto que ganhou bastante repercussão nos últimos dias foi essa questão do imposto, né, aumento do imposto sobre produtos supérfluos, entre eles a ração para pets. Como você, que é da oposição, vê essa situação, esse debate? Uma grande contradição do governo, né? Ele usa duas cortinas de fumaça. Primeiro, a falsa ideia que é para investir na erradicação da miséria e a falsa ideia de que é produto supérfluo. Nem todos os produtos que estão sendo taxados são supérfluos, né? E ele não utilizou os recursos até dezembro do ano passado, que era quando esse valor a mais era cobrado da população. Ele não utilizou para a erradicação da miséria. Como é que a miséria pôde ficar no estado de janeiro a setembro? Porque nós estamos esse período todo sem a cobrança adicional desse imposto. E para o ano que vem é que esse imposto voltará a ser importante, não é? A verdade é que a conta não está fechando no governo. Como no semestre passado o governo articulou o aumento dos benefícios para as locadoras, a isenção, né? Os privilégios das locadoras, que já são muitos, e eles foram aumentados, né? Pela turma do governo na Assembleia e sancionado rapidamente pelo governador, ele precisa fechar a conta. Então, agora ele está cobrando do cidadão
aquilo que ele deu de benefício para as locadoras. É assim que eu vejo, porque não tem outra explicação para o que o governo está propondo. E sob um falso argumento de combater a miséria no nosso Estado. Um governo que no primeiro mandato ele não fez uma única ação de proteção aos setores mais vulneráveis durante uma pandemia. A única ação que teve no Estado foi uma ação coletiva da Assembleia Legislativa, apoiada, né, assinada pela maioria dos deputados e votada lá na Assembleia. Deputado, entre os itens aí desse projeto do governo, alguns gerando muita polêmica, como celulares, porque como você pode pensar no celular como item supérfluo, e ração para pet também, né? Quem tem pet sabe o gasto que é para manter esses bichinhos. A gente tem pessoas da causa animal também que estão preocupadíssimas também, que recolhem cães e gatos, enfim, em situação de rua. A senhora vê algum tipo de articulação para que seja retirado alguns desses itens mais polêmicos desse texto original do governo? Até agora o governo tem se colocado irredutível. Ele quer fazer o aumento de todos esses itens, né? Eu acrescentaria aí também equipamentos de som para carros, equipamento para câmeras fotográficas e acessórios, alimentos para atletas, ou seja, atinge vários setores, né? Como eu disse, essa ideia de supérfluos é marketing, é para diminuir, né, o impacto, nem tudo ali é supérfluo, atinge várias prestações de serviço à população. E me permita uma grande contradição, gente. Nós estamos falando do qual governo? O governo do Partido Novo, aquele que combate impostos, aquele que combate aumento de impostos, aquele que dizia que ser o defensor do pagador de impostos, e aí apresenta um aumento de impostos para determinados produtos com uma grande naturalidade, com um falso argumento de combater a miséria, não é? Porque se fosse de fato para combater a miséria, nós precisamos mesmo de ações efetivas, não é? É um governo que não cumpre mínimo constitucional. Aquele dinheiro que ele já arrecada, ele não faz investimento na área da saúde, nem na área da educação, não é como deveria ser feito. Então, aí é uma grande contradição e nós, né, eu na Assembleia Legislativa e vários outros deputados do Bloco Democracia e Luta, temos trabalhado contra a aprovação desse projeto. Deputada, mudando um pouco de assunto, mudando muito de assunto, falando das eleições municipais para a prefeitura do ano que vem. A gente recebeu recentemente aqui o deputado federal Rogério Correia, que foi escolhido aí como pré-candidato, né? Parece que a senhora e qual foi outro deputado? Macaé, parece. Macaé, exato, abriram mão porque o deputado federal Rogério Correia fosse o pré-candidato. Queria perguntar sobre por que essa escolha do Rogério, qual que é a avaliação que ele seria o melhor candidato e se o partido, no entendimento da senhora, é a hora realmente do partido ter candidatura própria mesmo, novamente, né? Manter a candidatura própria ou tentar a composição aí com algum partido do grupo aí de aliança, pensando até também na questão do governo federal, dos interesses aí envolvendo esse jogo eleitoral. Sim, é hora do PT ter candidatura própria. A gente tem muito o que dizer à cidade, a gente tem muito o que construir, a gente tem muito o que fazer com Belo Horizonte, por Belo Horizonte. A experiência de estarmos no governo federal nos dá melhores condições, inclusive, em relação a isso. E acho acertadíssima que nós aqui em Belo Horizonte já tenhamos apontado, né, nosso pré-candidato, que é o deputado federal Rogério Correia. Eu apoiei, eu acho que ele está melhor posicionado, em condições de fazer uma pré-campanha muito boa, depois a nossa candidatura, né, porque esse momento agora a gente só pode falar em pré-campanha, em pré-candidatura, mas ele está bem posicionado, ele tem uma vida política dedicada a Belo Horizonte, gente. Né, de vereador a deputado estadual, a deputado federal, ele tem toda uma trajetória que nasceu na capital mineira, né, e de atuação em defesa de Belo Horizonte. Então, acho que é o nosso melhor nome. E estou muito esperançosa e muito otimista de que a gente vai fazer uma boa pré-campanha e depois uma boa campanha, apresentando projetos para a cidade, porque a candidatura própria ela é sobre isso. O que a gente pensa e o que a gente quer construir na cidade? Se você não tem candidatura própria, de alguma forma você está sempre aderindo ao projeto de outro grupo político, né? E a gente tem condições de dizer à cidade de construir com a cidade, é diferente. A gente não vai dizer nada à cidade, a gente vai construir com as pessoas um projeto que seja um projeto que atenda, né, a toda a cidade. No último período a gente se destacou muito por defesas ambientais. Eu destacaria a questão da Serra do Curral, é uma agenda nacional que o Rogério tem feito em Brasília, não é? A nossa tentativa da criação de um parque nacional para impedir o avanço das mineradoras e a destruição da Serra do Curral, para ficar em um exemplo. Então, é um excelente pré-candidato, tem meu apoio e nós faremos uma belíssima pré-campanha agora.
Deputado, para a gente terminar, até por causa da agenda da senhora, que sei que foi corrida para conseguir encaixar um tempinho aqui, a gente recebeu recentemente também o ministro Alexandre Padilha falando dessa possibilidade de vinda, talvez neste mês mesmo, do presidente Lula. Seria uma primeira visita do presidente Lula neste terceiro mandato, e eu gostaria de ouvi-la sobre o porquê, na opinião da senhora, de o presidente não ter conseguido vir aqui, ter uma agenda aqui em Minas Gerais, se a senhora acha que guarda alguma relação com essa rixa, esse antagonismo, esse embate que vem se estabelecendo com o governador Romeu Zema a partir de declarações um pouco polêmicas aí por parte do governador. Não tenho dúvida que o presidente Lula, ele é um estadista, ele é o nosso presidente e ele não ter vindo antes, nada tem a ver, né, com esses posicionamentos pequenos do governador Romeu Zema. Acredito que é muito uma questão de agenda, de organização das pautas políticas. O presidente está previsto para vir no próximo dia 27 de setembro. 27 mesmo. E antes disso, se eu não me engano, acho que 8 ministros do governo Lula já estiveram em Belo Horizonte, né? Com anúncios importantíssimos para Minas Gerais em todas as áreas, tanto da infraestrutura, a área da saúde. Recentemente eu fiz uma audiência sobre a questão do investimento na ciência e tecnologia. Até nessa área o presidente Lula está cuidando de Minas Gerais, os nossos parques tecnológicos. No último final de semana eu estive em Itaúna e no Hospital Luxemburgo, acompanhando a agenda do ministro Padilha, e é palpável os investimentos, né? E, aliás, Itaúna é um exemplo interessante do porquê que eu sou contra a privatização. Ali, 45 milhões de reais investidos na estação de tratamento de esgoto, sendo 18 milhões e meio do governo federal, né, do PAC, ainda autorizado pela presidenta Dilma, trazendo 100% de água tratada à população, com um impacto ambiental importantíssimo. Vejam, é possível termos serviços de qualidade com investimento público que não vai pesar na conta do contribuinte, né? E depois no Hospital Luxemburgo, com a inauguração de várias enfermarias, né, fortalecendo aí o SUS no enfrentamento ao câncer. Então, o ano inteiro de atendimentos de pautas da área da segurança pública, a área da educação, e é isso que as pessoas esperam que se materialize do governo Lula, né? Sim. A vida concreta que vai melhorando. Então, a gente espera com muita alegria o presidente no final de setembro. Deputada, eu vou extrapolar aqui, fazer mais uma perguntinha, já que a gente falou do presidente Lula. A questão, a senhora, uma mulher militante na área de educação, deputada, e o presidente vem sendo criticado pelo desprestígio às mulheres no governo, fez uma troca agora de ministério, da Ana Moser, Ministério dos Esportes, mas a questão da escolha de um novo ministro no STF. Qual que é a sua posição? A senhora é a favor de uma mulher e de uma mulher negra, como defende aí, tem sido um movimento, até carta já foi enviada ao presidente, um movimento nesse sentido. Qual que é o posicionamento da senhora sobre essa nova vaga no STF? Meu posicionamento é sempre por mais mulheres na política, por mais mulheres em todos os espaços, porque nós somos a maioria da população e temos o direito de ocupar os espaços de decisão. Então, sim, mais mulheres no judiciário e mais mulheres negras em todos os espaços, inclusive no judiciário. É assim que a gente vai, enfrentando uma sociedade que é misógina, uma sociedade que é racista, né, uma sociedade que precisa avançar. E a gente faz esses enfrentamentos quando a gente ocupa os espaços que decidem a nossa vida. 10h21, a gente conversou aqui na Band News FM com a deputada estadual Beatriz Cerqueira do PT sobre vários temas, não é? Todos eles de relevância e importância para nós aqui do estado, também para política. Deputada, obrigado, viu, pela vinda aqui, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a gentileza dessa conversa, gratidão.